Olá, estudantes do curso de MSI. Então, como eu disse, essa é a segunda aula, o segundo vídeo da aula de número 6 sobre produção de texto. E vamos ver especificamente o gênero resenha. No primeiro vídeo vimos o gênero resumo, tipos de resumo. Agora nós vamos ver resenha, conceito de resenha e as partes da resenha. Então, na realidade, a resenha seria a apresentação do conteúdo de uma obra acompanhada de uma avaliação crítica. É por isso que, às vezes, alguns textos, alguns livros, trazem que resumo crítico é a mesma coisa que resenha. E de fato é, mas a gente vai ver que a resenha é um pouco mais elaborada. Então, a gente separa. Resumo crítico, um texto mais curto, tem que ter a avaliação de quem está resumindo. A resenha também é um texto crítico, mas tem uma estrutura mais elaborada do que o resumo. Então, outro objetivo seria expor o conteúdo da obra para posteriormente desenvolver uma apreciação crítica do conteúdo, das disposições das partes, de sua forma, estilo, apresentação e assim por diante. Então, requer do autor um conhecimento maior em termos de resenha. Até porque, às vezes, a resenha ela pode ser publicada em revistas científicas, diferentemente de um resumo crítico. Resumo crítico normalmente fica no âmbito da academia. Resenha a gente pode tanto produzir para o professor, mas também pode produzir para ser publicado. Qual é a parte ou as partes, qual é a estrutura básica da resenha? Então, a gente tem aí, primeiro, referência bibliográfica, vou mostrar daqui a pouco como elaborar, informações sobre o autor e a obra também, resumo da obra, conclusões da autoria, crítica do resenhista e indicação do resenhista também. Então, vamos ver cada uma dessas partes. Primeiro, referência bibliográfica. Normalmente a resenha é feita de um livro ou de qualquer outra obra. Então, para isso, você precisa fazer a informação de onde você tirou ou onde você buscou a informação, que livro você leu e que livro você resenhou. Então, primeiro, nós temos alguns elementos, que os elementos são autor, começando pelo sobrenome dele, em letra maiúscula, depois o nome e outros nomes, se ele tiver mais de um, depois o nome da obra ou o título da obra. Se tiver subtítulo, colocamos também o local ou elementos de imprenta, que seria local de publicação, a editora e o ano. E às vezes você pode colocar o número de páginas também. Então vamos ver aí, no exemplo tem aí Andrade Mário de. Na realidade o nome do autor é Mário de Andrade. Então a gente começa pelo último nome ou sobrenome, em letra maiúscula, coloca a vírgula e coloca o restante do nome e termina com um ponto. Depois nós temos o título da obra, Querida Henriqueta, que normalmente nós colocamos em negrito, e 2 pontos, porque aí eu tenho exatamente um subtítulo, que são Cartas de Mário de Andrade a Henriqueta Lisboa. O subtítulo não precisa ser em negrito, só o título da obra. Termino com um ponto, coloco o local onde o livro foi publicado, nesse caso Rio de Janeiro, coloco 2 pontos, coloco o nome da editora, nesse caso José Olímpio, coloco vírgula e coloco o ano de publicação, nesse caso é 1991. Então, a primeira informação que você coloca numa resenha é a referência bibliográfica, ou seja, o nome do livro, as informações do livro que você está resenhando. Isso logo em cima da página. Depois você vai começar a construir o texto. Então, normalmente, o primeiro parágrafo é para as credenciais do autor. Informações sobre o autor, às vezes nacionalidade, formação universitária, título, semestre, doutor, livro ou artigo publicado. Então, se você está resenhando qualquer livro,
pegue o autor. Se você não sabe nada do autor, faz uma busca na internet ou em qualquer outro meio e vê que outros livros ele publicou. Porque normalmente você vai colocar, né, o nome do livro, né, a obra tal, do autor fulano de tal, né, que é especialista, mestre, doutor, vamos dizer, em educação. Além desse livro, publicou outros livros na área, você pode citar os livros, os artigos. Então, o primeiro parágrafo da resenha do texto é exatamente a informação do autor. E da obra também, né, o nome da obra. Depois você começa o texto propriamente dito. Então, vamos dizer assim que o primeiro parágrafo seria a introdução. Na introdução você coloca informações do autor e da obra, né, o objetivo da obra, e agora você começa o resumo. Então vamos dizer que o livro tenha 5 capítulos. Então você vai resumir o livro que tem 5 capítulos e você vai mencionar em cada capítulo o que é que o autor diz. Então vamos dizer, no primeiro capítulo, fulano de tal, né, o autor fulano de tal, trata sobre tal assunto, ele aborda essa questão, fala sobre alguns posicionamentos, alguns argumentos, e você vai seguindo. Então, normalmente um parágrafo para cada capítulo, dependendo de como é que você vai construir. Então, no primeiro capítulo, no segundo capítulo, no terceiro, finalmente, né, o último capítulo. Então, você tem que fazer o resumo por capítulo. Depois dessa parte, você tem as conclusões da autoria, ou seja, não é a sua conclusão, mas são as conclusões a que o autor chegou. Então, ele está abordando sobre um texto, que pode ser a informática na educação, a importância da inclusão digital. Então, ele vai elencar, né, ao longo do texto, as suas observações, as suas conclusões. E você precisa fazer um resumo da conclusão do autor, né? Vamos supor que ele fale sobre exatamente inclusão digital. Então, para o autor, a inclusão digital é importante por causa disso e daquilo outro. Então, você está colocando o que o autor disse, né? O que é que ele acha sobre aquilo dali. Então, conclusões da autoria, conclusões do autor do livro. Depois você vai ter a crítica do resenhista, que é a sua parte. Então, você vai fazer um julgamento da obra, né? Falar um pouco, por exemplo, qual a contribuição da obra, as ideias são originais ou não, como é o estilo do autor, se é conciso, se é objetivo, simples, idealista. Então, você faz uma crítica da obra mesmo. Não é dizer eu acho, eu penso, é legal, é interessante. Não. Você vai dizer a pertinência da obra, né? O porquê, e dizer seus motivos ou seus argumentos em relação a isso daí. E junto com a sua crítica, você pode fazer uma indicação, né? Esse livro é indicado para, vamos dizer, estudantes da área de informática, estudantes da área de medicina, estudantes da área de direito e assim por diante. Então, seria a indicação do resenhista. Então, essa obra pode ser lida porque é importante para o conhecimento, vamos dizer assim, básico dos técnicos em informática, porque vai tratar exatamente de tal assunto. Então, essas são as partes da resenha. Fazendo isso, você está fazendo resenha. E a resenha, o tamanho da resenha depende do livro. A gente não faz uma resenha muito grande, não se faz uma resenha com mais de 5 páginas. Normalmente são 2, 3 páginas da resenha. Lembrando, resenha seria um resumo crítico, só que muito mais elaborado, às vezes por um especialista, às vezes você tem que ler livros para no final você dar a sua conclusão, e você pode citar esses livros. E como a gente viu, você tem a referência bibliográfica no primeiro parágrafo, a indicação do autor da obra nos outros parágrafos, o resumo do livro, depois a conclusão do autor. Mais adiante você tem também a sua conclusão, a sua visão e o que você acha ou pensa disso daí. Então, no material tem mais informação no AVA e você pode exatamente pesquisar sobre isso daí. Então, você tem mais conteúdo para ver sobre